é a aliança do casamento. Mas a nossa aliança firme, ela tem que ser com o Senhor. Aí eu voltei atrás para meditar, para me entender, né? Por que falando depois dessas coisas? Aí Abraão, a prova ele diz: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Outra parada: toda vez que Deus nos chamar, nós temos que estar de pé, temos que estar à disposição do Senhor. Abraão não falou nada, ele falou: Senhor, eis-me aqui. Toda vez que o Senhor te chamar, toda vez que o Senhor quiser falar contigo, fala: Senhor, eis-me aqui. Fala o que o Senhor quer falar comigo. Eu estou à sua disposição. Devemos sempre estar à disposição do nosso Deus, não à nossa disposição, à disposição do nosso Deus. Foi isso que Abraão fez. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho. Outro parágrafo também que eu fiquei em dúvida: por que Deus falou teu único filho? Abraão não tinha só Isaac, nós sabemos, tinha outro filho também. Mas por que Deus falou toma teu único filho? Não era o único filho, mas era o único filho da promessa. Glória a Deus. Ismael não era o filho da promessa. Ismael foi o filho que Abraão quis adiantar a Deus, não era o filho da promessa. E nós devemos respeitar quando Deus tem promessa na nossa vida. Nós não devemos passar na frente de Deus. Por isso que Deus falou: toma teu único filho, porque era o único filho da promessa que Deus tinha prometido para ele. Aí vamos aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Outra coisa, fiquei meditando na palavra também, eu entendi que Deus não queria Isaac, Deus queria era o coração de Abraão, porque depois que Abraão teve Isaac, ele parou de adorar a Deus. Ele ficou o tempo todo só adorando Isaac. Então, a palavra do Senhor fala que Abraão edificou 4 altares antes de ter Isaac para o Senhor. E depois que ele teve Isaac, a gente não sabe a idade certa quando Deus pediu Abraão e Isaac. Uns falam que tinha 17, né? Muitos estudiosos falam que tinha 15, outros falam que tinha 18. A gente sabe que era um jovem, mas a idade certa, ninguém sabe a idade certa de Isaac. Então, vamos supor que Isaac tinha 17 anos. Durante esses 17 anos, Abraão não fez mais nada. Abraão não edificou mais um altar para o Senhor. Ele só ficou ao lado de Isaac. O que essa palavra nos revela, irmãos? Muitas das vezes, quando nós pegamos a bênção do Senhor, esquecemos de buscar Ele, esquecemos de agradecer ao Senhor. Você não sabe qual o Isaac que Deus quer cobrar de você, quer cobrar de mim. Nós não sabemos. Mas Deus quis o único filho. E nós sabemos também que Deus não é a favor de sacrifício humano. Nós sabemos disso. Deus não é e nunca foi a favor de sacrifício humano. Como que Deus ia sacrificar Isaac se ele mesmo era contra o sacrifício humano? Ele não era a favor de sacrifício humano. Aí fala aqui, ó: levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaac seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Então Abraão fez tudo como Deus mandou. Ele pegou Isaac, ele rachou lenha, que é do interior, sabe como que é rachar lenha? Dá um trabalho para rachar lenha, quebrar lenha. Ele rachou aquela lenha todinha, pegou Isaac, pegou 2 servos dele e foi. Só que quando chegou no Monte Moriá, né,
Abraão, ele é chamado de amigo de Deus. Ele é um homem que é chamado amigo de Deus. A palavra do Senhor diz que ele andava com Deus, ele era amigo de Deus. Então ele tinha certeza, pela fé dele, que ele ia subir ao monte, que ele ia preparar tudo, mas Deus não ia pegar Isaac para o sacrifício. Ele fez aquilo tudo por obediência. Foi por obediência. E foi pela fé. A fé é aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Ele não estava vendo nada, mas pela fé dele, ele acreditou, ele creu. Por isso que ele falou para o servo. Eu falei, meu Deus, ele falou para o servo, fica aqui e nós vamos subir e nós voltaremos. Ele podia ter falado assim, vocês vão embora, porque eu estou muito triste, porque eu vou subir, não sei se eu vou voltar com meu filho. Talvez eu vou voltar sozinho, meu filho vai ficar lá. Mas não, quando nós temos fé, nós andamos pela fé. Nós acreditamos naquilo que nós não estamos vendo. A pessoa pode estar doente, ela vai fazer um exame, mas ela tendo fé, ela vai falar o quê? Não, eu vou fazer esse exame porque eu tenho que fazer a minha parte, que eu vivo aqui no mundo, eu estou na terra, eu estou doente, eu tenho que fazer exame para ver o meu corpo, para ver como estão as minhas coisas, meus órgãos, para ver como está meu pulmão, como está meu rim, como está minha diabetes, como está minha pressão. Mas eu vou pela fé, que mesmo o médico falando, eu vou ficar bom. É isso, irmão. A fé, ela muda toda a nossa vida. A fé, ela muda toda a direção. Vou ler aqui para o irmão entender, ó. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Abraão demorou 3 dias. Você imagina você andar 3 dias para levar teu filho para a morte? Imagina você ter que sair de uma cidade para outra para levar teu filho para um hospital. Meu filho está condenado, está com uma doença. Irmãos, o médico falou que você está com uma doença que não tem cura, mas foi o médico, quem dá a última palavra é Deus. Você tem que andar pela fé. E se nós formos acreditar em tudo que os médicos falam, em tudo que o homem fala, em tudo que a televisão mostra, a gente fica louca. Nós não vivemos, a gente fica uma pessoa inacreditável. A gente fica maluca. Por quê? A vista, ela nos mostra tudo ao contrário. No dia a dia que nós vivemos, você pode ver você depois, meu Deus, será que eu vou suportar isso? Você vai suportar. Você vai suportar, porque a palavra do Senhor fala que nós vivemos pela fé. A vida de Abraão é uma grande experiência para nós vivermos aqui nessa terra. É uma grande experiência para nós tratar da nossa vida. A gente vê que a nossa fé está pequena. Que às vezes, quando o problema é muito grande, a nossa fé se torna pequena. Irmão, mas é tudo no poder de Deus. Tudo é na direção dele. A palavra do Senhor fala que Abraão levou esses 3 dias caminhando. Agora imagine só, e outra coisa, irmão, que eu também estou meditando essa palavra. Abraão, ele não era sozinho, ele tinha o quê? Uma esposa. Será se Abraão falou com Sara? Sara, eu vou subir o Monte Moriá, porque Deus pediu o nosso filho da promessa em sacrifício. Vocês acham que Sara sabia? Sara não sabia não, irmãos. Ele não falou para Sara. Sabe por quê? Porque nós, mães, nós somos muito mais apegados aos filhos do que aos pais. Isso faz parte da natureza. Não estou desfazendo de nenhum pai aqui, mas isso faz parte da natureza. É muito difícil você ver um pai mais apegado ao filho do que a mãe. É muito difícil. Eu não conheço. Se alguém me conhece, eu não conheço. Porque a mãe, ela dá vida pelo filho. Se a gente vê nossos filhos doentes, a gente fala, ai meu Deus, eu quero estar ali no lugar dele. Eu quero estar sentindo aquela dor que meu filho está sentindo. O pai, por mais